e a junção desses negros com os índios capixabas. E dessa junção se deu as bandas de tambores, que hoje chamam-se bandas de Congo. O dia do santo, São Benedito, é dia 27 de dezembro. E todo dia 27 de dezembro, no nosso estado existe a fincada do mastro. Porque quando um desses navios negreiros que traziam os escravos ao Espírito Santo naufragou, os negros se apegaram ao mastro e foram dar na praia. Isso aconteceu exatamente no dia 27 de dezembro. Por isso, esse dia é o dia das bandas de Congo do Espírito Santo, o dia de São Benedito. Massa! Desculpe, isso aí é outro. O pessoal está todo ali no outro set. Eu queria saber, como é teu nome? Tanto o repertório. O Claudinho está aqui com a gente. Aqui amanhã, às 7 horas da noite, vai estrear na Casa de Cultura Mário Quintana um show da Banda 2. Eu queria só relembrar. A banda de Congo é formada por 14 pessoas. São estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo e pessoas da comunidade capixaba. Ajuda, universo. A Banda 2 é resultado de um curso de teoria musical da universidade, ministrado pelo maestro Jaceguai Lins, não é? E que no processo do trabalho se optou por uma pesquisa sobre a cultura popular capixaba e formou-se então uma banda de Congo. Aí a gente toca iaiá, o pede chama o Congo. Para o Congo, tá. Que são devotas de São Benedito, que na verdade é um santo italiano, não africano, mesmo sendo negro, ela se deu junto das igrejas católicas. Em 1970 aproximadamente, quando a igreja decretou a retirada dos santos dos altares, os santos que acompanhavam praticamente o grande devoto, as bandas de Congo não tiveram mais o terreiro delas, que era essa junção possível dos negros com os brancos numa fé católica. E hoje as bandas de Congo no Estado do Espírito Santo se reúnem praticamente na rua, junto ao povo, fazendo a sua devoção ao santo padroeiro das bandas de Congo. É uma emoção muito forte, né? A gente vai para o Congo porque está feliz, porque quer ser feliz, porque é noite de lua cheia, porque é aniversário de alguém, porque é festa em algum lugar. E é por isso que o Congo resiste e sobrevive há tantos anos, né, da sua história, por causa dessa emoção que dá prazer. E para fazer isso é muito fácil, né? É só deixar o tambor bater dentro da gente e deixar o corpo balançar no ritmo que vier. E é por isso que a gente convida vocês para dançar, cantar junto com a gente, deixar o congo bater, o tambor tocar e o corpo vai lá, né?
Ereto como tábua torta, não viu em mim mínima leveza de fazer flutuar entre éteres e benzinas a carcaça mórbida, esquelética, porém tesa. Teresética a forma, desfaz a forma e finda. Desfaz a forma e finda. E finda. E finda. E finda. Sonhando, né? É, cara. Agora eu só tô sonhando assim. Não sei exatamente há quanto tempo, não. Eu só sonho assim agora. A coisa mais esquisita aconteceu comigo, viu? Agora estranho mesmo, cara. É que as fotos que aparecem no sonho são todas delas. Ah, cara, para com isso, vai. Não tô brincando não, velho. Sério. É só fechar o olho, vem aquele monte de foto na minha cabeça. Isso pode ser um trauma, viu? O sonho também é que o último lugar onde a gente teve. Fica na festa, alguma coisa assim. Um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Só que não dá pra ouvir nada. Aí aparece ela, começa a dançar. Acho melhor você procurar um analista, viu?
Doutor, esse sonho tá me pirando, hein? Conheci ela no dia que o parente, amigo meu, cineclubista, me deu o cartaz de O Diabo Tem Mil Chifres. Estava comendo pizza fria lá nas dunas de Itaúnas. A pizza tava meio fria, mas tava uma delícia. Você conhece as dunas de Itaúnas, né, doutor? Vira e mexe, minha vida cruza com aquele lugar. Foi lá que aprendi a fumar. Chapei meu primeiro baseado. Ouvi Morfine pela primeira vez. Puta som fantástico, cara. Pena que quando eu conheci a banda, já tinha terminado por causa da morte do baixista, né? O líder. O cara teve um ataque cardíaco em pleno palco. Um show lá no interior da Itália. O senhor não diz nada? Me chame de você. Só isso? Caos anatômico, doutor. Caos anatômico. Como é que ela poderia ter ficado tão disforme assim? Significa alguma coisa, doutor? Me fale dela. Linda. Linda e adorável. Mesmo com as esquisitices dela, né? Mas nosso relacionamento foi bem intenso. Lembro que a gente foi numa festa, tava rolando mó rock, e ela falando que gostava de techno. Ela usava uma bata indiana, uma calça vermelho magenta. Tomava água e cerveja ao mesmo tempo. Foi legal. Foi tudo bem legal. Só que de repente desandou tudo. É, doutor, essa história mexeu comigo, viu? Estava na festa. Oh, que legal. Divide comigo? Será que você não quer sentar comigo? Com os amigos? Tá bom? Numa ilha onde o sol se põe, é puro fogo lilás. Lilás onde o sol nasceu, onde o dia já escureceu sem você. Reginaldo. Você chega, o lilás acaba, fica tudo claro, colorido, e eu esqueço o breu que fazia. Estrela da noite do dia, estrela da noite do dia, é você. Estrela da noite do dia, estrela da noite do dia, é você.
colorido voltou. E aí, cara? Como é que ficou aquela história do sonho e tal? Pois é, rapaz. O pesadelo acabou de vez. Voltei a sonhar colorido. Só que essa embrulhada toda me deu uma ideia muito maluca. E aí, meu irmão? Beleza? Bora ressuscitar o Morfine? Não é a André? Oh. Teve notícia dela? Nunca mais, depois que a gente se separou. Pô, tu ficou malzão, né? E aí? Tá melhor? Sarei. Santo remédio chamado Regina. Eu tive uma ideia muito boa para um roteiro, cara. O cara fica traumatizado com a separação e começa a sonhar fotografia. Como assim sonhar fotografia? O cara pira mesmo. Vai pro analista e tudo. Depois ele melhora. Pô, doideira, hein? Uhum. Sabe o telefone novo do parente, cara? Preciso saber se ele quer fazer esse curta. O homem que sonhava fotografia. O homem que sonhava fotografia. O homem que sonhava fotografia. Ele acordou um dia e descobriu que sonhava fotografia. Ele acordou um dia e descobriu que sonhava fotografia. Piração, 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 piração. Quando a foto ficou disforme de repente, como o Pablo fez com Dora Maar, e o que era nebuloso ficou ainda mais confuso. Sonhava fotografia. A Revolta de Queimados, episódio da Revolta dos Cravos no Espírito Santo, mais especificamente no município da Serra, na época na freguesia de São José do Queimado, foi uma das tantas revoltas de escravos que aconteceu no período. A Revolta de Queimado, também chamada de Insurreição do Queimado, é um episódio que se insere
num contexto maior de luta dos escravos pela liberdade. Essa revolta, ela adquiriu uma importância porque foi uma articulação que envolveu escravos e negros livres também, desde Cariacica até São Mateus. Foi um movimento armado, dura pouco tempo, são 2 dias apenas de efetiva luta, depois o processo se desenvolve durante mais de ano, mas em síntese, Queimados é uma revolta de escravos que envolve um número significativo dentro desse processo mais geral de luta pela liberdade. Nosso trabalho de agente de pastoral negro pode dar uma contribuição muito importante em toda a caminhada da comunidade negra. Isto porque resgata toda a força que o negro tem a partir de sua religiosidade, a partir da sua fé, né, a partir do seu compromisso com a liberdade e com a vida. No Espírito Santo, Queimados tem uma importância fundamental, assim como outras insurreições também que aconteceram, que também não foram divulgadas. A partir de Queimados, a partir do projeto que foi realizado em Queimados, nós acreditamos que nosso trabalho, né, enquanto negros, tende a ganhar muito, porque é toda uma nova história que começa a ser contada a partir da comunidade negra. E acreditamos, né, que essa história verdadeira da comunidade negra aqui no Espírito Santo possa favorecer, possa contribuir muito, né, para que um dia a comunidade negra realmente seja livre da situação de opressão que se encontra, da situação de racismo, de marginalização. Na mata, matei a faca na fria. Tem cachorro na mata, matei a faca na fria. Tem cachorro na mata, matei a faca na fria. Tem cachorro na mata, matei a faca na fria. A revolta de Queimados, ela inicia efetivamente nesse dia 19 de março. Mas o processo, até chegar esse dia, ocorre da seguinte forma. O padre Gregório de Beni, que tinha se estabelecido na freguesia de São José do Queimado, ele, intencionando construir uma igreja, articula com a escravaria, os escravos, né, a possibilidade desses escravos participarem da construção da igreja, sobre a promessa de que essa participação, esse trabalho extra, que deveria ser feito nas folgas, nos domingos, nos feriados, nos dias santos, né, e nas noites de lua cheia, poderia resultar na liberdade, a obtenção de uma carta de alforria por parte desses escravos que participassem desse trabalho. Alguns textos, alguns autores de história desse episódio falam que essa promessa teria sido uma articulação de um dos chefes da movimentação, mais precisamente o Elisiário, que teria então aproveitado para incrementar uma articulação armada e jogar como motivação aos seus companheiros a promessa que viria do padre, da participação no trabalho e a liberdade a ser conseguida no dia da inauguração da igreja. Muitos escravos participaram, né, dessa obra. E no dia, então, que seria o dia 19 de março, a inauguração da igreja, um grande número de escravos ficou, né, na expectativa de, no momento da inauguração, de celebrar a missa, os fazendeiros que ali estivessem anunciassem, então, a liberdade aos escravos que tinham participado daquela obra. Como demorava muito a se anunciar, né, essa alforria, alguns mais
exaltados ou mais apressados, começaram a se manifestar aos gritos: cadê a liberdade, cadê a alforria? O padre, então, percebendo que existia um grande número de pessoas ali na expectativa, ficou apreensivo, comunicou algumas autoridades presentes, e enquanto isso, pelo lado dos escravos, alguns ficavam impacientes, e como já havia uma articulação anterior no sentido de que se entre os escravos não fosse obtida a alforria pacificamente, como tinha sido prometida, né, essa alforria seria conseguida na base da revolta. Então já havia articulação entre alguns líderes do movimento de que em determinado momento se incrementasse uma agitação no sentido da movimentação. Alguns escravos então começam a reivindicar e gritar e solicitar a liberdade. Como ela não vinha, alguns começaram a se manifestar, lançando pedras, e aí então uma agitação se faz no local. As autoridades, temerosas e receosas de um levante escravo, fazem algumas comunicações pedindo reforços de autoridade, e durante o dia todo, né, fica aquela movimentação de escravos insatisfeitos, e enquanto isso comunicação com Vitória e pedindo reforços, e toda aquela tensão que se faz durante esse dia 19 de março, até que à noite já alguns escravos articulados antecipadamente começam a distribuir armas, e toda uma movimentação no sentido de um levante armado se fazer. Quando as tropas de auxílio chegam de Vitória, alguns escravos já estão amotinados e escondidos em alguma parte da mata. E há então na época chamada de guerrilha, essa tropa oficial da polícia, ou milícia na época chamada, vai de encontro àqueles rebeldes. E aí então se dá a primeira luta, que já no dia seguinte, né, de madrugada pro dia seguinte, que resulta numa derrota dos escravos, que são dispersados. E aí então a perseguição aumenta, o reforço oficial da milícia aumenta, e há então uma verdadeira devassa pelas matas e uma perseguição a todos os escravos revoltados. É claro que nesse processo, muitos escravos que não tinham nada a ver com a revolta em si, com a rebelião e a chefia, a articulação da rebelião, são envolvidos, são mortos. Há um massacre, porque todos os negros que vão aparecendo pela frente são suspeitos e vão sendo massacrados. Há um grande número de prisões, um total, alguns textos apontam 38, outros apontam 36, e então inicia-se o processo de julgamento, que dura um ano, e alguns são condenados à forca. Alguns textos falam em 5, outros falam em 4 condenados à forca. Uns 4 ou 6 são absolvidos, alguns são condenados, 2 ou 3 são condenados a galés, e uns outros 25 são absolvidos e condenados também a açoites, que podiam variar de 50 a 100 ou 300 açoites. Então o episódio em si se encerra com a prisão e o julgamento e a condenação daqueles articuladores. Por ocasião do 140º aniversário de Queimados, nós viemos fazer uma visita aqui como Grupo de União e Consciência Negra. Um dos nossos objetivos é reconhecer a nossa história, né? Fazer uma retomada da nossa história. E como Queimados é um lugar que teve muitos negros e teve um papel muito importante para a nossa história de negro, nós estamos fazendo essa visita. 140 anos depois do episódio Queimado, o episódio em si
ficou no esquecimento. A história oficial praticamente esqueceu esse episódio, assim como toda a participação da população negra no processo histórico brasileiro se procura esconder e apagar. Mas a população negra, né, descendente dos escravos do Queimado, da região da Serra, estão aí hoje, ainda presentes, participando com a sua cultura, contribuindo para o enriquecimento da cultura capixaba, com a sua religiosidade, com o seu trabalho fundamental na formação da riqueza dessa região toda. É claro que hoje a população negra luta como pode, com todo esforço, para resgatar toda essa participação e colocar no seu devido lugar todo o reencontro e a valorização dessa contribuição. No caso específico de Queimado, e a luta pelo resgate da participação do negro no processo histórico do Espírito Santo, muita coisa ainda há de ser feita. A Baía de Vitória é muito significativa do ponto de vista econômico, social e ambiental. Por causa da economia do Espírito Santo voltada para o comércio exterior, ela tem um grande apelo econômico, né? Mas esse apelo econômico, ele foi traduzido numa degradação muito grande das áreas de manguezal e das áreas dos ecossistemas que circundam a Bahia. Isso prejudicou tremendamente a paisagem, não só de Vila Velha, como de Cariacica, como de Vitória, como da Serra. Nós temos um ambiente privilegiado pela natureza, mas esse ambiente foi, de uma certa forma, conspurcado com o desenvolvimento que houve pós-1960.
Vou navegar com esperança de voltar, tô perdido contemplando o mar. A minha vida é um barco de vela, remando contra a maré, remando contra a maré. Antigamente era muito diferente do que é agora, muito mesmo, né? Principalmente na largura, o mar ia bem mais longe. Hoje muitas áreas foram aterradas, né, para as construções, então a baía se tornou, né, muito estreita hoje, né? Antigamente tinha bastante peixe. Nessa área aqui mesmo, ó, pegava muito peixe de mergulho, pegava lagosta, então aqui eu pegava muito aqui, ó. Eu mergulhava nessa área todinha que nós passamos aqui, tudo dava lagosta. Você via uma água cristalina, uma água azul, entendendo? Os botos saíam, vinham visitar a Bahia. Nós tomávamos dessa água, gente. Bebia dessa água, tirava areia. Os catraeiros desciam lá de Caçaroca, cheio de cana, cheio de mandioca, para entregar no mercado. A gente ouvia de longe, os canoeiros estão chegando. Vou embora, Celina, como se foi a baleia. Tenho pena de deixar, Celina, meu amor em terra alheia. Aí chegava aí, encostava a canoa e ia beber mais uma pinga. Isso aí era tudo aberto. Aquilo ali eu tinha 6, 7 anos, 8 anos. Ali eu fui crescer na beira da maré. E nós tínhamos aquela satisfação, aquela alegria, sabe? De que é que pegar ponga num trem. Que é o garoto que hoje não pegou uma ponga num trem? A ida de bonde para Vitória, margeando a Bahia, né? Era um negócio fantástico, porque você tinha o centro de Vila Velha, que se restringia à prainha, né? Você, para ir até a Glória, você passava por Jaburuna, que era um lugar desabitado quase, né? Aí você chegava na Glória, que era também uma coisa, a fábrica de bombom e meia dúzia de casas. Dali você ia até o Aribiri, num lugar todo verde. Ataíde, e aí vinha a sequência, Ilha das Flores, né? Cobilândia, Ilha das Flores, né? Que era uma coisa fantástica. Você via aquele monte de lavadeira lá no Rio Aribiri, né? Lavando roupas, roupas estendidas na margem. Era tudo muito bonito. Depois chegava em Paú, era o fim da linha do bonde, né? Que ia de lá do Exército até Paú. Antigamente, olha aqui o bonde circulado, que está circuladinho de vermelho, passando aqui aos pés do convento, né? Essa imagem aqui, isso aí, seria onde? Lá no cantinho onde está o exército hoje, né? O 38º Batalhão. E olha que coisa interessante, olha até onde o mar vinha antigamente, ó. O tio falou. Né? O tio falou, né? Então o mar antigamente via onde hoje os carros estão estacionados, né? Onde vocês param, lá onde param os ônibus. E o exército era aberto. A população de Vila Velha podia entrar no exército, tomar banho na praia de Piratininga, jogar futebol, fazia parte da cidade.
Esse quadro também retrata a prainha de Vila Velha, né, especificamente a enseada do Meuá, onde hoje nós temos a marinha construída, e mostra aqui o próprio Homero Macena e a dona Édia, ele e a esposa, vindo da compra do peixe. Então, mais um resgate histórico da Vila Velha antiga, né, feita pelo Homero Macena. Dá uma certa nostalgia, né? A gente sente saudade, principalmente que muitas pessoas que viveram essa história, elas hoje já não existem, né? Então isso traz muita recordação e traz uma pontinha de nostalgia, uma pontinha de saudade, assim, dessas pessoas daquela época. Leopoldina. Essa aqui é Leopoldina. Exatamente, tá vendo? E as pessoas iam de barco até aí, ó, pra pegar. Eu acho que isso foi por volta da década de 40. O pessoal ia pegar o trem da Leopoldina. Vinha pra aqui, vinha de Catraia até aqui pra poder pegar o trem. De Catraia. Já tem um portinho aqui. Isso aqui foi tudo aterrado, aqui passou o muro. E daqui pra cá foi aterrado e a Leopoldina foi lá dentro. A Leopoldina ficou de fora e eles montaram lá dentro o Museu da Vale. Esse Muro da Vale foi construído entre os anos 55, 54, 55, por aí. Houve o aterro, a construção do viaduto para dar acesso ao cais do Atalaia, né, ao porto antigo, né, que era o cais Eumenes Guimarães, e foi construído o viaduto, foi feito o aterro e foi feito também a drenagem sob a linha, né, e construído o muro fechando realmente a área toda, né. Aí foi crescendo e foi tomando isso aí. A Vale do Rio Doce fez o muro, depois a Uzi Minas, a Vale levou o muro até lá na entrada do Paú, e hoje você vê que é isso aí que você vê aí, ó. Que o muro cria um impacto visual como fosse uma penitenciária de segurança máxima. Aquele muro, eu pergunto, é para esconder alguma coisa ali dentro? Tem alguma coisa escondendo? É para esconder alguma coisa, não é? Então... A autoestima das pessoas é melhorar muito. Geograficamente, elas tinham a parte bonita, né, do bairro, bela, com paisagem natural, e a outra que foi crescendo desordenadamente. Eles separaram, vocês ficam a parte feia e a parte bonita do bairro foi segregada. Eu moro em Paú há 40 e poucos anos. Você imagina que as pessoas, se eu quero sair à noite, não me levam em casa porque tem medo daquele muro. Você acredita nisso? Então, o que eu vejo, sob a minha ótica, é uma perda muito grande. Uma perda não só da qualidade de vida, mas uma perda da identidade. Da identidade de um grupo de pessoas, de uma comunidade, com sua relação estreita com o manguezal e com a Bahia. E que isso foi perdido. Quando a Vale se instalou aqui, a Vale do Rio Doce se instalou aqui na década de 40, ela buscou o quê? Um porto estratégico. Onde ficava? Do lado de Vila Velha. Então, a urbanização e a industrialização do Espírito Santo também parte desse mesmo ponto. O mesmo ponto que Vasco Fernandes Coutinho escolheu, que os fazendeiros de café escolheram, ele também é usado como ponto de partida para a industrialização. Então, sempre vai haver essa dinâmica entre o que nós temos hoje com o que nós tivemos, e o elo de ligação é sempre essa Bahia. As indústrias trouxeram muito mais
problemas do que soluções do ponto de vista econômico. No final, a gente acaba pagando muito mais do que tendo de retorno dessas empresas estarem aqui. Então, muitos desses portos estão associados a esse tipo de atividade econômica que, no fundo, não é a vocação nossa, estadual. Acho que as pessoas deveriam olhar sobre outra ótica, né? Vou navegar com esperança de voltar. Vou navegar com esperança de voltar. Eu estou perdido contemplando o mar. A minha vida é um barco de vela, remando contra a maré, remando contra a maré. Thank you.